Este é o Inova Social Vozes. Direto do Summit Aliança Empreendedora 20 anos, recebemos agora Sandra Campos, idealizadora do projeto Elzas, um espaço criado para ajudar mulheres a se reerguerem, se conhecerem e seguir em frente com mais força e liberdade. Sandra, seja bem-vinda. Muito obrigada. Sandra, o projeto Elzas nasce da força de duas mulheres que marcaram a sua história, que é a sua avó Elza e a sua mãe Hilda. Conta pra gente como que essas vivências familiares se tornaram inspiração para criar esse projeto que hoje impacta tantas vidas. Então, começar com então. Minha avó Elza era uma mulher, né, ficou viúva muito cedo, morávamos na roça, literalmente mesmo, fazenda, então ela era a matriarca da nossa família. E uma mulher baiana, retada, com energia vital assim, incrível, e ela sempre foi muito inspiradora para mim, foi uma das pessoas também que me criou na minha primeira infância, porque sou filha de mãe solo, então minha mãe saiu para trabalhar e eu ficava com a minha avó. Então, partiu disso. Eu fui fazer uma atividade da pós, e aí quando eu fiz essa atividade, tinha uma pergunta lá: quais são as mulheres inspiradoras da sua vida? E o que você traz na sua mochila? Eu falei, não tem como eu falar o que eu trago na minha bagagem sem citar essas duas mulheres inspiradoras da minha vida, que é a minha avó Elza e a minha mãe Hilda. Mãe solo, me criou, me educou, e a minha avó pela potência que ela era. Então, infelizmente, ela partiu no dia 8 de março de 1997, depois de lutar quase 10 anos contra um câncer. Então, olha o dia que ela faleceu, no Dia Internacional da Mulher. Então, tanto que ela é potente. Então, surgiu dessa necessidade uma forma de deixar o legado de força, enquanto viúva muito cedo, mãe solo, a minha mãe, dessas mulheres, de emancipar outras mulheres. E aí eu vi e falei, nossa, eu sou quem sou porque eu venho da minha ancestralidade, porque eu sou descendente dessas mulheres e elas me inspiram. Então, o projeto Elzas nasceu daí, como dar continuidade ao legado das mulheres inspiradoras da minha vida. E aí começou com capacitações de recolocação profissional, de workshop de sobrancelhas, que é algo que eu aprendi a fazer sozinha, então eu sempre empreendi em paralelo, mesmo trabalhando CLT. Então, uma forma de trazer conhecimento. Falei, nossa, foi algo que me ajudou tanto, pagar a faculdade, a complementação de renda, então por que não ensinar para outras mulheres? Então, ele nasceu dessa questão relacionada à recolocação profissional, de orientação e capacitação. Tanto de questões de artesanato, com oficinas de artesanato, workshop de sobrancelhas para ensiná-las. E aí, eu já atuava na área de RH, e aí surgiu também a possibilidade de incluir essa questão de recolocação profissional. Orientação, análise de currículo, simulação de entrevistas, e é algo que a gente faz. E o Elzas, desde 2023, se tornou um braço social da consultoria Colabore, que é uma consultoria de gestão de pessoas, que o nome já é um convite a colaborar, que é a Colabore, é consultoria de gestão de pessoas e negócio, que eu só fui empreender formalmente em 2023 com a sócia, que é a sócia Mabelle Roque, e daí o Elzas se tornou um braço social da empresa. E um dos nossos valores, somos mulheres que apoiam mulheres. Então fazia todo sentido. Eu já era voluntária no Grupo Mulheres do Brasil desde 2020, que é voltado totalmente para mulheres. Fui líder, estive líder, co-líder por 2 anos de igualdade racial e líder do empreendedorismo desde 2023. E aí unificou, porque são várias janelas abertas, várias possibilidades, mas como cerne mesmo, como centro, sempre algo voltado para as mulheres. Emancipação, acolhimento, libertação, muitas vezes, inclusive, emancipação financeira. Mulheres são vítimas de violência, mulheres periféricas, jovens em busca do primeiro emprego. Então, temos na Colabore um projeto chamado Meu Primeiro Emprego, e o braço social, a gente faz isso gratuito para jovens periféricos, que nunca tiveram essa vivência com o ambiente de trabalho. A gente faz esse acolhimento e essa formação. Então, o Elzas nasceu pensando nas mulheres, inspirado em mulheres incríveis da minha vida. Você falou do braço profissional. A gente sabe que a dependência financeira é uma das principais barreiras para romper o ciclo da violência. Como que o projeto atua para oferecer essa autonomia, essa autoestima às mulheres, né? E que transformações você tem visto ao longo desse processo? E aí eu acho que é legal a gente escutar um depoimento aqui Da Patrícia.
Eu não tinha apresentado a Patrícia ainda, mas já que você deu um spoiler da Patrícia. Maravilha. Então, como que nós atuamos? Dentro de projetos que já existem e fazendo collabs. Então, é muito importante, dentro do Grupo Mulheres do Brasil, por exemplo, nós fazemos parcerias com o Comitê de Empreendedorismo, Comitê Social, Comitê de Igualdade Racial. Já fizemos esse projeto também dentro do Empretecer, que é um projeto voltado só para meninas e mulheres negras periféricas. E também fizemos parceria com Pintando Oportunidades, que é onde nós levamos esse workshop dentro da Colmeia. Colmeia, o presídio feminino, que fica numa região administrativa aqui do Distrito Federal. E aí, na prática mesmo, é uma forma descomplicada, que como eu falei, o carro-chefe é o projeto, né, também de design de sobrancelhas, que ensinam essas mulheres de uma forma, um método descomplicado, que é algo que eu já tinha esse conhecimento, e aí eu estruturei para fazer isso em turmas, que é uma capacitação. Inclusive, nas últimas edições, a gente conseguiu montar um kit básico, que elas consigam executar na prática tudo que elas aprenderam. E o legal do design de sobrancelhas, do workshop, é porque é algo que é mais serviço. Então, o custo com material, ele é sustentável no decorrer. É algo que é mais tranquilo, não se usa tanto material. Tem o material básico, tem as orientações da biossegurança, o que pode ser feito, e aí também dentro da autoestima, para além da emancipação, a gente faz um acolhimento, traz histórias de pessoas que venceram, a minha própria história contando como essa renda extra me ajudou, colaborou para a minha formação, me trouxe oportunidades também na questão financeira, e que elas podem ter como renda principal ou como a renda complementar. Então, para empreender, noções de empreendedorismo, também orientações, então algo mais completo, falamos de autoestima, do empoderamento, né, das mulheres em relação a ter essa autonomia que vai além do financeiro. E acolhemos mulheres de modo geral, para além. Então tem a ação também com o IP-Arte, que é ensinar mulheres a fazer artesanato a partir de materiais recicláveis, que é transformar algo ali que às vezes a gente não vê potencial, e também com artigos de decoração, acessórios. Então, recolocação profissional, como eu já expliquei anteriormente, de simulação de entrevista, elaboração de currículo, mostrar oportunidades, enviar grupos de vagas de emprego, orientar onde elas podem conseguir e orientando para elas se sentirem realmente seguras para poder adentrar o mercado de trabalho ou retomar, porque acontece também muito de muitas mães solos ou mães que ficam fora um bom tempo do mercado de trabalho, né, dando prioridade para suas famílias, quando vão voltar elas ficam extremamente inseguras. Então esse trabalho é feito nessas ações e não fecha a porta para outras possibilidades. Temos trancistas parceiras, cabeleireiros do segmento afro, cabelos com curvatura. Então pessoas que querem ensinar algo são muito bem-vindos no projeto Elzas, porque não é engessado somente para os que já existem. Pessoas podem vir capacitar com outras coisas que elas têm de expertise, outros conhecimentos. Então, sempre bem-vindos. E acolhimento. Acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres que estão voltando para a sua terra, como Patrícia, que aí você vai entender um pouco mais, que faz toda a diferença esse acolhimento e poder promover essas conexões, de enxergar oportunidades. Então, a gente enxerga oportunidades e faz essas conexões. Patrícia, então seja bem-vinda à nossa conversa. Você participou do projeto. E agora eu queria escutar um pouquinho de você, o que isso impactou na sua vida, como que foi a experiência. Fazer parte do mundo da Sandra te abre uma vida completamente diferente, que até então eu não conhecia. Porque eu nunca fiz parte de nenhum tipo de projeto, não. Eu sempre pensei só na minha vida, em construir a minha vida sendo uma mulher preta. Então, eu sempre fui muito concentrada em mim mesma. E hoje, através desse projeto, o que eu aprendi é a facilidade que você tem de chegar a outras mulheres, de impactar a vida dessas outras mulheres. A partir do momento que eu comecei a entrar dentro dessa ótica, eu percebo que eu posso fazer qualquer coisa na minha vida, não? Que o medo, ele meio que vai embora devagarzinho, você conquista uma autoconfiança que é extremamente importante. A partir do momento que você se conhece, você sabe que você é capaz de fazer o que você quiser, ninguém te segura. E principalmente quando nós somos mulheres. Então, eu acho que
esse foi o importante para mim, abrir essa minha mente, não? Então eu sinto que eu quero abraçar o mundo, que eu quero ajudar o maior número de mulheres possíveis, até contando a minha história. Eu fiquei 22 anos morando no exterior, tem 3 meses que eu decidi voltar a morar no Brasil, e para mim é ainda tudo muito novo, então eu me sinto como se eu fosse um adolescente, não? Tentando descobrir o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer. E uma coisa que eu aprendi ontem, numa das palestras que teve, é porque eu sempre me sinto, eu não tô pronta. Então eu continuo estudando, assimilando conhecimento. E ontem o que eu aprendi é, não espere, faça. E isso pra mim, assim, eu fui pra casa super feliz. E isso eu devo muito a essa minha amiga maravilhosa, que é Sandra. Conheço o Projeto Elzas, que é maravilhoso. Patrícia, eu gosto de fazer uma pergunta que eu brinco que é a pergunta do divã. Quem é a Patrícia? Eu sou uma longa história. Uma longa história de mudanças repentinas, exageradas. Eu sou complexa, mas eu sou porreta. Eu me acho assim maravilhosa dentro do contexto com que eu cresci, com muitas dificuldades. E hoje, sendo essa pessoa que eu sou, eu penso assim, caralho, eu cheguei num resultado que era o que eu queria. Ser orgulhosa de mim mesma, entendeu? De olhar pro espelho e falar assim, você é foda. Mesmo que, olhando para trás, eu não construí muito, não, em termos econômicos, mas eu cresci 2 filhas maravilhosas, que são extremamente independentes, moram no exterior. Eu já sou vó de um menino maravilhoso, que está crescendo super bem, é super sensível ao mundo feminino. Então, assim, eu falo, caçarola, essas 3 pessoas, elas são frutos da minha pessoa. E elas são 3 pessoas maravilhosas. Então, eu me sinto realmente muito orgulhosa. Sandra, pra gente encerrar, uma pergunta que eu tô fazendo para todos os convidados. Para você, inovar com impacto social passa por? Olha, não tem limites. Eu sou acumuladora de voluntariado, de acolhimento, de amor, de grupo de WhatsApp, então dos projetos sociais. Então eu sou entusiasta realmente. E aí eu vou retomar. Porque em tempos de atividade, essa frase não é minha, não sei assim de quem é, mas em tempos de inteligência artificial, que é maravilhoso, o ser humano é um diferencial. E aí, atuando na área de gestão de pessoas com a consultoria, né, já atuei dentro do organizacional, levar isso também para o dia a dia, para as ações, que eu até um conceito que não existe, é meu, tá? Criei em prática. Que as pessoas falam muito em empatia e assim no termo conceitual. E na prática isso muitas vezes não acontece. Então o acolhimento é muito importante. Então inovar é voltar um pouquinho para trás e hoje trazer o humano. A sensibilidade que infelizmente a gente tem perdido, do tempo de qualidade, de uma escuta ativa, porque às vezes a gente ouve, ouvir é fisiológico. Se eu sou ouvinte, não sou surda, eu sou ouvinte, mas a escuta ativa é querer ouvir, se conectar com a história do outro. Então quando eu trago o termo em prática, que é uma mistura de empatia com prática, é uma escuta ativa, que eu me conecto com a história da Patrícia, de outras pessoas, de outras mulheres, de forma genuína, que eu tenha essa escuta e que eu já pense em como eu posso direcionar e acolher essa pessoa e ter uma troca significativa, porque eu aprendo muito mais no processo de ensinagem do que eles muitas vezes, com as histórias das pessoas. Então, inovar para mim é essa escuta, é um acolhimento genuíno, porque principalmente pensando no propósito da causa, que é voltado para mulheres negras, periféricas, jovens em busca de primeiro emprego, de trazer oportunidades. Então, estar aqui, por exemplo, nesse evento, é uma forma de inovar, porque eu estou me capacitando junto com a equipe, com as pessoas também, para a gente levar esse conhecimento para essas pessoas, que muitas pessoas não sabem como que eu faço uma apresentação do microcrédito, como que eu faço um plano de negócio, como que eu faço a gestão financeira do meu negócio. Então, todas essas informações, o conhecimento realmente liberta, a gente vai munir dessa inovação, inclusive com a tecnologia, para poder trazer essa emancipação, que é o objetivo do projeto. Quando a gente fala emancipação financeira, mas também de nós, da autoestima. E pegando o link do que a Patrícia falou, a questão que ela falou, a gente tem aqui, principalmente mulheres negras, mulheres periféricas, uma autossabotagem muito grande. A gente nunca está pronta. Uma síndrome de impostora.
Eu não tô no momento ideal. Então, isso que essa troca, esse acolhimento também traz. O momento ideal é agora. E fortalecer um ecossistema, uma rede de pessoas. Então, essa autoestima que traz para poder mudar esse pensamento é esse ecossistema, essa rede de mulheres apoiadoras, rede de pessoas, rede de projetos, porque o futuro é da colaboração. O futuro é total da colaboração. Então, se a gente estiver ali caminhando juntos com mais pessoas, mais mulheres, mais afroempreendedores, mais pessoas periféricas, mais coletivos que apoiam todo esse trabalho, a gente vai sim realmente ser mais forte. Estamos juntos sim, igual a Aliança, que é um super potencial. Então, a oportunidade, pessoas que a gente fez, eu participei da mobilização para trazer, tem pessoas que vieram que nunca tinham participado de um evento como esse. Ficaram encantadas pelo conhecimento, pelo acolhimento, pelo cuidado nos detalhes. Então, elas ficaram encantadas. Sandra, eu nunca vivi isso na minha vida. Então, a intenção, inclusive a Deise da Reafro, que fez o contato com a gente, era trazer muitas pessoas que não tinham esse acesso e principalmente afroempreendedores. Inclusive, né, organizaram tudo, mobilidade, para eles virem para o evento, estarem aqui, vivenciar essa experiência e conhecer como eu posso alavancar meu negócio, como eu posso criar o meu negócio, como eu posso gerir o meu negócio. Então, foi uma experiência incrível. Me alonguei, perdão, por isso que eu fico muito empolgada com isso. Então, assim, é minha missão de vida, sabe? Eu vim nesse mundo, literalmente, para emancipar, para acolher mulheres, para fazer algo pelas mulheres. Muito obrigado, Sandra, Patrícia. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até logo. Até logo. Amamos.